Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Continua falando com teu servo. Amém? Quem ainda quer ouvir a voz do Senhor, diga um amém. Aleluia. Meus irmãos, o Espírito do Senhor colocou no meu coração o seguinte tema. Diga para a minha igreja nesta noite que há poder na oração e no jejum. Hoje eu quero falar sobre o poder que há na oração e o poder que há no jejum. O Evangelho segundo escreveu Marcos, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu eles. São evangelhos sinóticos que têm a mesma visão. Segundo alguns estudiosos, segundo fala que o evangelho segundo escreveu Marcos é o evangelho mais antigo, em que Mateus e Lucas copiaram de Marcos. O evangelho segundo escreveu Marcos foi escrito lá na Itália, precisamente em Roma, no ano 50 depois de Cristo. E o evangelho ele foi escrito justamente e destinado para o povo romano. Mateus para os judeus e Marcos para os romanos e Lucas para o povo gentio e João universalmente para todos os cristãos. E ora, nós lemos aqui um versículo de número 29 que vem dizendo: Jesus advertiu, Jesus falou 2 pontos, dizendo: a casta ou espécie, tipos de demônios, plural, que só sai com oração e com jejum. Já vista que, se formos pesquisar profundo no manuscrito original em que este versículo foi escrito, a gente não vai ver, olha que entenda, jejum, porém a gente vai ver muitas orações. Então o sentido da palavra é: só sai com muitas orações. Porém, nós vemos que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, deixou-nos uma lição acerca também do jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve o mesmo fome. Nós vemos que a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, eles oravam e jejuavam. Nós vemos que Moisés, o homem que falara face a face com o Senhor, intimidade profunda o mesmo tinha, a oração mais longa da Bíblia Sagrada é a oração de Moisés, quando ele sobe ao cume do monte e ele fica 40 dias e 40 noites orando e jejuando e falando com o Pai das luzes. Bem, oração, o que é oração? Oração é comunicação. Oração é o ato de falar, de conversar com Deus. Quando eu falo, converso com alguém, eu estou orando, eu estou conversando com esta pessoa. Então a oração é um diálogo que o homem tem com Deus, com o Criador. E a oração é uma cultura celestial. A oração iniciou lá nos céus. A oração, o diálogo, a fala começou com os anjos que Deus os criou. Os querubins, os serafins, os arcanjos e os demais anjos falavam com o Senhor, dialogava com Deus. Então a oração não é de agora. A oração começou de cima para baixo. Aleluia. Nós vemos que lá no Éden, quando o Senhor formara o homem, a saber Adão, a Bíblia vem dizendo que o cabo de
dia, a viração do dia, ao pôr do sol, vinha Deus e falava com Adão. E uma vez Adão falava com Deus, Adão orava para Deus. Então, desde os céus, os anjos, lá no Éden, Adão. E hoje Deus levanta a igreja para continuar orando. Agora entenda uma coisa: a oração não é para qualquer um, pois desde então há alguns que não gostam de orar. Por que não dizer a maioria? Por quê? Porque orar muitas das vezes cansa, sendo que as pessoas têm que entender, os servos do Senhor têm que entender: eu não oro porque gosto, eu não oro porque eu quero me apresentar, eu não oro porque é bonito, não. Eu oro é questão de necessidade. Repito, eu oro é questão de necessidade. Segundo, eu oro porque eu quero sobreviver. Então eu oro não é porque eu gosto, eu oro é porque eu quero sobreviver, eu quero ter vida de Deus na minha vida. Quem ora, quem tem uma vida de oração, é diferente daquele que não tem. Primeiro porque Deus, Ele é justo, Ele não é injusto, como muitas das vezes o homem é. E então, quem ora faz a diferença onde quer que ele venha estar. Ali está uma mulher que ora, ali está um homem que ora. Por quê? Porque o modo, o comportamento, o seu testemunho de vida, o seu padrão cristão é diferente. Como assim? Por mais que esteja ele ou ela passando por momentos difíceis, por dificuldade, pelo vale, pelo deserto, ou está mesmo dentro de uma cova, as pessoas logo vê de longe e diz: é o fim. Deus não é na vida dele, Deus não é na vida dela, porque nós vivemos num tempo este que Deus só é na vida daquela pessoa